Nós vamos ler agora quais são as qualificações para se cantar o santo nome. Qualificação para cantar o santo nome de Krishna. Sua divina graça, a Om Vishnupada, Srila Bhakti Nirmal, Acharya Deva Goswami Maharaj. Essa aula foi dada no programa de pregação na cidade, na região de Betur, na Índia. Uma aula noturna no dia 25 de janeiro de 2021. A parte 3 da aula foi dada em Bengali, traduzida e transcrita para o inglês. E agora nós vamos lê-la em português. Srila Acharya Maharaj começa falando aqui com um verso. E ele fala assim: sendo misericordioso com as almas, Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, ele descendeu com os seus associados e morada. Então, esse verso aqui está dizendo o quê? Quando Mahaprabhu, quando Deus ele vem para a Terra, quando Krishna veio para a Terra, enfim, quando o Senhor Ramachandra veio para a Terra, toda vez que Krishna vem, ele próprio, na forma de um avatar dele, ele traz os associados dele, ele traz a parafernália dele. Ele não vem sozinho. Deus não vem sozinho para a Terra. Então ele traz o seu irmão, no caso agora de Kali Yuga, Nityananda Prabhu, ele traz seu pai, sua mãe, Jagannatha Misra, Satimata, ele traz as Gopis com ele, Ramananda Roy, que é Vishaka, Sarupa Damodar, que é Lalita Devi. Ele traz Shrimati Radharani, que é Gadadhar Pandit. Ele trouxe o Mahavishnu, que é Advaita Acharya. Enfim, ele vem com seus associados, ele não vem sozinho. Então, esse verso, ele está falando justamente isso. Sendo misericordioso com as almas, Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, ele descendeu com os seus associados e morada. Então, Srila Siddhar Maharaj também fala que quando Krishna quer dar a misericórdia para nós, ele vem na forma do Panchatattva. E quem que é o Panchatattva? É Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu com os associados. Advaita Acharya, Gadadhar Pandit, Nityananda Prabhu, Srivas Pandit. Então ele vem com os associados para dar a misericórdia para nós. Nós temos um outro verso aqui que diz o seguinte: para distribuir a fortuna, para distribuir a forma mais rara de amor divino, ele ensina e entrega, que é a vida dos devotos. Então, ele veio distribuir para nós a forma mais divina e rara de amor divino. Ele ensinou e entregou para nós o que é o amor mais divino. É o amor de Shrimati Radharani por Krishna. É o amor em separação. Então, Mahaprabhu vem nos dar isso. Em nenhum lugar das escrituras antigas, de 5.500 anos atrás, que Vyasadeva escreveu, foi falado em Shrimati Radharani, foi falado nas Gopis, foi falado em amor em separação. Em nenhum momento foi dado isso. Então, Mahaprabhu, ele veio para nos dar isso, distribuir o que é de mais elevado e mais raro. Isso está em Sharanagati, é um livro composto por Srila Bhaktivinoda Thakura. Antes de Mahaprabhu tornar-se, receber sannyasi, o seu nome era Nimai Pandit. E depois que ele recebeu sannyasi, o seu nome tornou-se Sri Krishna Chaitanya. O que significa Sri Krishna Chaitanya? Significa que ele deu consciência. Chetan é consciência.
Ele deu a consciência a todas as almas jiva neste mundo material. Ele vem pessoalmente de Sri Goloka Vrindavana, nesta era de Kali Yuga, para mostrar a bondade a todas as almas jiva. Quando é dito bondade aqui, ele veio dar a misericórdia, ele veio dar o santo nome, ele veio dar o exemplo na forma de um devoto. Sri Krishna Chaitanya. Chaitanya é consciência, então ele veio dar a consciência de Krishna. Mahaprabhu, próprio Krishna, veio dar a consciência dele mesmo. Agora em Kali Yuga, e não é toda Kali Yuga, ele veio nessa Kali Yuga. Ele vem pessoalmente de Goloka Vrindavana, nesta era de Kali Yuga, para mostrar a bondade a todas as almas jiva. Nessa Kali Yuga específica, porque Mahaprabhu, Deus, ele não vem em toda Kali Yuga, ele vem cada 71 Kali Yugas. Então agora, quando Mahaprabhu virá novamente ao olho do ser humano, daqui 71 ciclos de Yuga, isso demora muito, muito, muito tempo. Muito tempo mesmo. Em torno de quase 4 milhões de anos. Em torno de mais ou menos 4 milhões de anos, vezes 21, vai dar quanto isso? Desculpa, é um número muito grande. É um número extremamente grande. Então, Mahaprabhu veio nos dar a misericórdia agora, 537 anos atrás. Continuando aqui a leitura. Ele veio para resgatar as almas tão humildes e caídas como nós. Então Mahaprabhu disse, apenas cantando o santo nome, cantando o santo nome, cantando o santo nome, não há outra forma, não há outra forma, não há outra forma. Então, o que é a religião da era agora? É o canto do santo nome. O canto do santo nome. Não há outra forma, não há outra forma, não há outro caminho. Somente cantando o santo nome. Em Kali Yuga só existe essa forma para ter a conexão total com Deus, amor puro por Deus. Isso está escrito no Sri Chaitanya Charitamrita, Adi Lila, capítulo 7, versos 7 e 6. E o verso em sânscrito é Harinama, Harinama, Harinamaiva Kevalam, Kalau Nastyeva, Nastyeva, Gatira Niyata. Nessa era de Kali, exceto por cantar o santo nome de Krishna, não há outra maneira, outro caminho. Nenhum outro caminho, nenhum outro caminho. Quem tem o direito ou a qualificação para cantar o santo nome? Então, na verdade, só tem esse caminho, mas quem que tem a qualificação? Quem está preparado para cantar esse santo nome? Essa é a pergunta. E o terceiro verso do Sri Shastakam, Mahaprabhu disse, quem tem o direito, quem tem a qualificação para isso? Quem pode cantá-lo, o santo nome? Está escrito muito bem aqui, Srimad Mahaprabhu escreveu isso. Danyati Manivedana, Gopitrevarana, Avasyara Ksibe Krishna, Visvasa Palana. Isso daqui está na canção que cantamos todos os dias de manhã, invocação a Sharanagati.
Invocação auspiciosa a Sharanagati. Humildade, autossubmissão, aceitar o Senhor como o seu mantenedor, ter fé que Krishna certamente me protegerá. Isso está escrito em Sharanagati de Srila Bhaktivinoda Thakura. Então, são as qualificações para nós cantarmos ininterruptamente o Santo Nome. DNA significa que é necessário ser muito humilde. DNA é ser muito humilde. Só um minutinho que saiu do ponto aqui. Pronto, encontrei. Então, o DNA é ser muito humilde. Sentir-se muito baixo. Eu sou um servo eterno do Senhor Supremo. Eu sou um servo dos Vaishnavas. Eu sou um servo de todos os devotos de Krishna. Mahaprabhu, ele vem para nos ensinar isso. O próximo é Atma Nivedana. Você deve se submeter, você deve se sacrificar e se jogar aos pés de lótus do Senhor Supremo. Então, nós temos que fazer de tudo para entrarmos na submissão a Deus, submissão ao Guru, se entregar ao Guru, se entregar a Deus. Gopitrevarana significa sentir que Krishna é o mantenedor. Krishna é o controlador de tudo. Nós temos que sentir isso, nós temos que saber isso. Ele controla tudo, não somos nós. Ele é o controlador supremo. Krishna cuida de tudo. Avasya Raksibe Krishna significa ter fé que Krishna, ele definitivamente nos protegerá. Então, esses são os 4 pontos que foi dado aqui. Nós temos que ter humildade, sermos extremamente humildes. Nós temos que confiar que Krishna vai nos proteger. Mas não nos proteger de algo material. Ele vai nos proteger na vida devocional. É essa confiança que nada vai te faltar. Nada vai faltar para aquele que se rende a Deus. Isso é uma das qualificações para entrar em Sharanagati, a entrega total a Deus. Nada vai faltar para aquele que está rendido a Deus. E nós temos que também saber que Ele é o controlador supremo. Ninguém mais controla, somente Deus. Ele é o controlador supremo de tudo. Aí Silacharya Maharaj fala aqui, um outro verso. Bhati anukula matra, karjera suikara. Bhati pratikula bhava, varjana angikara. Nós cantamos todos esses versos de manhã na canção que eu já falei, Invocação Auspiciosa a Sharanagati. Esse verso diz o seguinte: fazer apenas o que é favorável à devoção, rejeitar tudo desfavorável à devoção. Bhati anukula matra karjera suikara. Bhati pratikula bhava, varjana angikara. Isso é extremamente importante. Aceitar o favorável, rejeitar o desfavorável. Silacharya Maharaj já falou nas suas aulas anteriores
que se você fizer tudo que é favorável, você aceita o favorável. Sim, você aceita, você faz tudo que é favorável. Mas você continua fazendo o que é desfavorável, não vai ter nenhum efeito. Como ele diz, nós temos um reservatório para guardar o mérito espiritual, a fortuna espiritual. Quando você faz o favorável, você coloca a fortuna espiritual naquele recipiente, como um copo. Vamos dar o exemplo de um copo, que é o exemplo que a Acharya Maharaj dá. Você tem um copo, e aí cada serviço que você faz favorável à devoção, cada atitude favorável à devoção, você coloca a fortuna espiritual no copo. E cada atitude que você faz desfavorável à devoção, você está furando o copo, você está fazendo furos no copo. Então, quando você come carne ou ovos, quando você come cebola ou alho, quando você se intoxica com álcool, com qualquer tipo de droga, lícita ou ilícita, quando você toma café ou chá que tem cafeína, isso é intoxicação. Srila Tilakaniri Maharaj falou isso na iniciação do Raghunanda Prabhu. Nós lemos também nas escrituras isso. Quando você faz sexo ilícito fora do casamento, você está furando o copo, que é o reservatório do sukriti, do mérito espiritual. Quando você joga qualquer tipo de jogo, você está furando o copo. Quando você acumula dinheiro desnecessariamente, você está furando o copo. Não só isso, quando você fofoca, fala da vida do outro, você está furando o copo. Falar o que o outro fez de errado vai furar o copo. Então, não adianta nada você fazer a prática correta todo dia e colocar o sukriti no copo se tem o furo. A fortuna espiritual não fica acumulada, ela sai, ela escoa pelo buraco. Então, nós temos que fazer o favorável e rejeitar o desfavorável. Outro exemplo que eles dão é do elefante. O elefante toma banho, ele se lava no banho, né? Entra no lago, entra no rio, pega a tromba, joga água nele mesmo. Todo mundo já viu isso em filme, né? Em documentário. E depois ele rola no chão. Então aquela sujeira que sai do corpo dele vai ficar com terra, vai ficar com areia. Aquele que faz o favorável e rejeita o desfavorável, ele está fazendo como um elefante. Não importa o motivo que o elefante faça isso. Alguns materialistas, eles falam, mas isso é necessário, o elefante faz porque é necessário. Não importa. A metáfora que nós estamos usando é a sujeira do corpo. O elefante se lava no lago, no rio, depois ele se suja novamente. O motivo não importa. Então, nós, se queremos vida devocional, nós não podemos fazer o que é desfavorável à devoção. Senão, você não sai do lugar. Você faz o certo e também faz o errado. Você não sai do lugar. Então, nós temos que fazer o que é favorável, correto à devoção, e rejeitar o que é desfavorável. Rejeitar má associação, não andar, não pegar hábitos de pessoas que não são devotas. Isso também fura o copo. Se você pegar o hábito de alguém que não é devoto, vai furar o copo. Ir em festas, se divertir, a mente se divertir, ficar iludido, tudo isso fura o copo. Faz buracos no reservatório que está acumulando o mérito espiritual. Então, esse verso é muito importante. Bhakti anukula matra kartera svikara. Bhakti pratikula bhava varjana angikara. É muito importante esse verso. Fazer apenas o que é favorável à devoção e rejeitar tudo o que é desfavorável à devoção. Tem outro verso aqui que diz o seguinte. Sadanga sharanagati roibe janhara. Tahara pratana shune. Srinanda Kumara, é o outro verso da canção. Se Krishna
ele ouve as orações daqueles que se rendem desta forma, sextupla. É uma canção que está no livro de Sharanagati, Srila Bhaktivinoda Thakura. Então, Krishna, ele ouve a oração daquele que se rende dessa forma sextupla, sendo humilde, confiando que ele é o controlador supremo, confiando que ele vai te proteger, fazendo somente o favorável, rejeitando o desfavorável. Essas são as qualificações que nós temos que ter para quê? Para entrar em Sharanagati. E entrando em Sharanagati, você vai ter qualificação para cantar o santo nome. Se você não tiver essas qualidades que foram ditas agora aqui, você não tem qualificação para cantar o santo nome. Por que nós não cantamos o santo nome o dia todo, ininterruptamente? Porque nós não somos humildes, nós não somos tolerantes, nós não damos honra a todos sem querer em troca. Esse é o outro verso que Mahaprabhu falou. Falou não, ele escreveu esse verso. Trinadapi sunichena tarorapi sahisnuna amaninama nadena kirtanya sadahari. É o terceiro verso do Sri Shikshastaka. Se você não for mais, você tem que ser mais humilde que uma folha de grama, mais tolerante que uma árvore, dar honra a todos sem querer honra para si mesmo, respeito para si mesmo. E com essas 4 qualidades você está apto a cantar ininterruptamente o santo nome de Krishna. Essas são as qualidades que nós temos que ter. Por isso nós não conseguimos cantar o tempo todo Mahamantra, os nomes de Deus. Não só Mahamantra, mas os nomes de Deus. Nós não conseguimos. Faça o teste. Experimente fazer um teste. Pega um feriado que você não trabalha materialmente e pensa, hoje eu vou cantar o dia inteiro o santo nome. Eu não tenho nada para fazer. Eu vou cantar o dia inteiro. Nós não vamos conseguir. Você não vai conseguir. Experimente fazer isso. Se você não acredita no que eu estou falando, experimente fazer. Pegue a japamala ou sem a japamala. Comece de manhã, a hora que acorda. Eu quero ver se até de noite você vai conseguir cantar o santo nome o tempo todo. Não, não vai conseguir, porque nós não temos essas qualidades. Infelizmente ainda não temos, mas com o serviço devocional essas qualidades virão. Então Srilacharya Maharaj fala, os 2 últimos aspectos da rendição são muito importantes. É necessário aceitar o que é favorável à devoção e é necessário rejeitar o que é desfavorável à devoção. Se você faz um sacrifício de fogo, você dá uma colher, você coloca uma colher de ghee no fogo e uma colher de água. Se você fizer isso, se você aceitar o favorável e aceitar o desfavorável, é como numa cerimônia de fogo. Você tem lá o fogo, você joga uma colher de ghee, o fogo fica forte, e aí você joga uma colher de água, o fogo apaga. O fogo diminui. Não podemos fazer os dois, nós temos que fazer somente o que é favorável. Esse é o exemplo também que Srilacharya Maharaj está falando. Você pode fazer um sacrifício de fogo, como este, colocando uma colher de ghee, uma colher de água. Você não pode. Você bebe álcool e leite. Mas se beber o álcool, ele atrapalha toda a sua saúde. Ele tira as propriedades do leite. É o mesmo que ter dificuldade para respirar e fumar, ou ter acidez no estômago, gases, e comer tudo e qualquer coisa. É preciso aceitar o que é saudável e abrir
abrir mão do que não é saudável. Da mesma forma, é preciso aceitar o que é favorável à devoção e rejeitar o que é desfavorável à devoção. Isso é muito importante. Aceitar o favorável, rejeitar o desfavorável. Tem um verso aqui agora que diz o seguinte: Bhaktivinoda Thakura, ele coloca uma palha entre os dentes e cai diante de Srila Rupa Goswami Prabhu e Srila Sanatana Goswami Prabhu, apertando os seus pés, segurando os seus pés de lótus. Essa é a continuação do verso, né? Quando fala da canção Rupa Sanatana Pade Dante Trinakori Bhaktivinoda Pode Duipadadori. Srila Maharaj, ele está aqui traduzindo a canção toda, né? Falando sobre a canção. Aí depois vem outro verso. Kandiya Kandiya Bole Amito Adama Shikae Sharanagati Korone Utama. Chorando e chorando. Kandiya quer dizer chorar. Chorando e chorando, ele ora. Eu estou tão baixo. Por favor, eleve-me. Eleve-me, ensinando-me a rendição. Essa é a prece de Srila Bhaktivinoda Thakura. Então, essa canção é extremamente importante. Essa canção aqui de Srila Bhaktivinoda Thakura está no livro dele. Está no livro dele, Sharanagati. E como eu falei, nós cantamos todos os dias. Por que nós cantamos essa canção? Quem escolheu as canções do livro foi Srila Siddhar Maharaj. Todas as canções que nós cantamos foram escolhidas por Srila Siddhar Maharaj. Quando Srila Govinda Maharaj entrou na nossa missão, em 1947, mais ou menos, 46, 47, Srila Govinda Maharaj entrou na nossa missão. E ele cantava as canções que o pai dele cantava. O pai dele era um cantor profissional. Mas o pai dele cantava os lilas de Radha Krishna. Canções com lilas de Radha Krishna. E Srila Govinda Maharaj, ele sabia todas as canções, porque ele era muito garoto, pequeno, e ele ficava de longe escutando. E ele decorou. Ele tem uma memória excepcional. Srila Govinda Maharaj tem uma memória instantânea. O que ele escutava, ele decorava. Qualquer coisa que ele escutava, ele decorava. De imediato. Então ele sabia todas as canções de cor. Até tem história no livro dele, Orientação Afetuosa. Não, desculpa. Atado pelo Afeto. O livro Atado pelo Afeto, de Srila Govinda Maharaj, ele conta essa história. Que o pai dele morreu, e o tio dele falou, poxa, arrumei um local para o seu pai cantar, pena que ele já morreu, tal, né? E Gurudeva falou, não há problema, eu sei cantar todas as canções. E quando ele falou isso para Srila Siddhar Maharaj, Srila Siddhar Maharaj falou para ele, esqueça todas essas canções. Esqueça, você não vai mais cantar essas canções de Radha Krishna Lila. E Srila Siddhar Maharaj deu uma sequência de 22 canções para Srila Govinda Maharaj decorar.
e ele decorou em uma semana 22 canções. E a maioria que nós cantamos está dentro dessas canções que Srila Govinda Maharaj decorou, que Srila Siddhar Maharaj falou para ele decorar. E Srila Acharya Maharaj também já falou, nós temos que decorar as canções. Se você cantar todo dia, você vai decorar. Não há dificuldade quanto a isso. Se todo dia você cantar, você vai decorar. O principal é cantar, mas cantando todo dia, todo mundo vai decorar. Não é tão difícil assim. Ah, mas o idioma é diferente. Sim, o idioma é diferente. O idioma, ele é diferente. Mas nós decoramos, nós temos a memória boa, nós somos seres humanos. Uns têm a memória melhor que o outro, mas eu garanto que todo dia você cantando, você vai decorar o Vandana, vai decorar a canção do Guru, a canção do Vaishnava, a canção para o Panchatattva, a canção para o Nityananda Prabhu, a canção para Mahaprabhu. É isso que o Guru Srila Acharya Maharaj orienta. E ele fala, decore 5 canções de manhã e 5 à noite. Somente isso ele está pedindo. Mais o Vandana. Decore. Você não precisa ficar em frente ao seu altar cantando a canção. Claro que se você tiver tempo é bom cantar para a deidade. Mas se você não tem tempo, você está andando para o trabalho. Eu conheço uma pessoa que faz isso. Ela me falou, ela anda mais ou menos meia hora até o trabalho, do metrô até o trabalho. Meia hora todo dia. E todo dia ela canta as canções. São 5 canções. Dá 20 minutos, 25 minutos cantando. É importante, uma delas que nós cantamos é a Invocação Auspiciosa Sharanagati, que é uma canção glorificando o Panchatattva. É a canção que Srila Acharya Maharaj, ele descreveu agora na aula que ele deu, que nós lemos agora. Então nós temos que decorar sim as canções, porque é mais fácil, senão você vai ter que ficar olhando no livro. Você pode cantar em qualquer lugar, se você decorou. E o ideal é cantar todo dia, de manhã à noite, 5 de manhã, 5 à noite, mais o Vandana. Nós fazemos isso aqui no Templo de São Paulo. Então, se você assiste a live todo dia, você está lá praticando o que Srila Acharya Maharaj falou. Se você assiste a live desde o início, todo dia, você vai fazer o Arati, você vai cantar para o Arati, para a deidade. Se você assiste a live todo dia, de manhã à noite, você faz o Parikrama da Tulasi Devi. Você escuta a Harikatha. Srila Acharya Maharaj deu a aula, nós lemos esses dias aí. O dia bom é o dia que você escuta a Harikatha, você escuta falar de Deus. Então, se você faz a prática, se você assiste a live de manhã e à noite, ou só de manhã ou só à noite, você já fez a prática daquele período. Você fez o canto congregacional. Veja só quantas práticas a pessoa faz quando ela participa da live. A primeira prática e a segunda, mais importante, Shiravana Kirtana. Kirtana é mais importante. Quando você assiste a live, você está escutando Harikatha, Kirtan. Desculpa, você está escutando Harikatha, Shiravana. É a segunda mais importante. Você canta junto as canções, você está fazendo Kirtan. Então, Shiravana Kirtan já foi feito. As duas principais, quando você assiste a live desde o início, já foram feitas. Aí, qual que é a outra prática devocional? Smarana, Vishnu Smarana. Você está lembrando de Deus quando você faz a prática. Você lembra de Deus antes de fazer a prática. Você, quando está ligando o seu celular, não sei, algum aparelho que você assiste a live, você está pensando em Deus. Você fala, vou assistir Harikatha, vou participar do programa. Você já está pensando em Deus. Então, Vishnu Smarana já está aí. Padasevana, servir aos pés de lótus de Deus. Você também está servindo aos pés de lótus de Deus.
Sakya, serviço como amigo. Você pode fazer esse serviço como amigo, ter um humor de amizade, um humor de servidão, de servo, também você pode estar fazendo. Archana, oferecimento. Quando você está participando do Arati, você também está participando do Archana, você está cantando para a deidade. Não é só o Pujari que faz o puja. Aquele que canta para a deidade também está fazendo puja, ele está participando do puja. Então, quando você assiste o Arati aí na tua casa, mesmo que seja online, cante, não tenha vergonha. Se tem a família do lado, cante, vai beneficiar a família também. Não tem vergonha, não temos que ter vergonha do que fazemos que é bom. Você tem que ter vergonha, eu tenho que ter vergonha, nós temos que ter vergonha do que nós fazemos errado. Se você vai comer algo que não é oferecido no altar, aí sim você tem que ter vergonha, que é errado fazer isso. Se você for se intoxicar com álcool, com qualquer coisa, aí você tem que ter vergonha. Se você está fazendo sexo ilícito fora do casamento, aí você tem que ter vergonha. Se você está jogando, você tem que ter vergonha. Agora, você fazer o serviço devocional, não há por que ter vergonha. É a coisa mais importante da alma, dessa vida, nesse corpo humano, é servir Deus. Por que nós vamos ter vergonha de passar tílaca na testa? Por que vamos ter vergonha de raspar a cabeça e usar a cica? O homem, ele raspa a cabeça e usa a cica. Por que vai ter vergonha de usar a cica? Se alguém olhar para você e falar, dar risada ou fazer um bullying, esse rabinho aí, isso, aquilo, deixa a pessoa. O guru fica feliz quando você usa a cica, raspa a cabeça. Nós não podemos ter vergonha de algo que fazemos que é bom. Quando você para de comer carne e alguém faz bullying com você, você não tem que ter vergonha. E isso acontece sim. O bullying, para quem não come carne, ainda hoje, estamos no século 21. No século 21 ainda tem pessoas mal informadas, pessoas ignorantes, que não respeitam os outros, fazem bullying com quem não come carne. Isso, infelizmente, ainda acontece, mas deixa a pessoa. Se você para de fumar e o seu amigo que fumava junto vai falar, poxa, por que você parou? Toma um cigarro aí. Esse daí é má companhia. Aquela pessoa que te oferece álcool para tomar é má companhia. Aquele que te convida para tomar sol é má companhia. Você não deve aceitar ter associação com má companhias. Associação é fazer o que a pessoa faz também. Se alguém te convida para fazer qualquer desfrute dos sentidos, é má associação. Então não temos que ter vergonha de estarmos na consciência de Krishna. Nós temos que ter orgulho. Aí sim entra o orgulho, mas orgulho bom. Eu estou na consciência de Krishna. Eu sou caído, mas eu estou tentando. Eu estou na consciência de Krishna. Eu tento fazer tudo corretamente. Eu não faço ainda, mas eu tento. Então não temos que ter nenhuma vergonha. A pessoa chamar, Hare Krishna. Não temos que ter vergonha. Se você está fazendo a prática, ou você está na rua de cica, ou careca com cica, e alguém falou Hare Krishna, você já está beneficiando a pessoa. Porque a pessoa falou Namabasa. Ela falou a sombra do nome, não para servir Deus, mas ela falou o nome de Deus. Você está beneficiando a pessoa. Quando você usa tílaca, você também vai beneficiar quem perguntar e você prega. Então, isso é um caminho para Sharanagati. Um dos caminhos para Sharanagati é você pregar. O melhor serviço, o serviço mais importante, o serviço mais importante que podemos fazer é a pregação. Não há nada mais importante do que a pregação. Vamos ver se tem alguma pergunta de alguém. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer. Algum comentário.
no domingo de manhã, a Shunanda Devidasi, ela estava aqui participando conosco, né, do programa da manhã, e ela falou que foi lido, né, essa sequência de aulas de Silathyara Maharaj, e ela falou, eu falei, comente alguma coisa, né, pergunte, comente, e ela falou, é muito difícil, ela falou, a gente sai daqui do templo com ânimo, com vontade, a gente sai daqui do templo, ela falou, porque em casa a maioria não faz a prática correta. Ela falou, eu saio daqui do templo pensando, poxa, eu não faço as coisas corretas, eu vou chegar em casa, eu vou cantar mais a Japamala, eu vou oferecer mais a comida para a deidade, para o altar, eu vou fazer mais serviço, eu vou fazer isso, eu vou assistir mais a live, ela falou. E aí quando eu chego em casa, o que acontece? Vai diminuindo essa vontade. Você em casa com uma associação, e quando você mora com pessoas que não são da consciência de Krishna, é uma associação. Você tem que estar muito forte para não cair na tentação. Então, você vive com a tua mulher, com a tua mãe, com o teu pai, com o teu filho, enfim. Aí, eles pegam e ligam o Netflix. Você tem que estar forte para não assistir. Você fala, não, agora é o horário da live. Eu vou assistir o programa devocional. Ou você vai comer na mesa do domingo, enfim, ou do dia a dia, e lá tem um monte de alimentos que não são próprios para nós. Ovo, cebola, alho, e o próprio alimento que não é oferecido no altar. Então, você tem que estar muito firme na devoção para não cair na tentação. Maya é muito forte, e é o que ela falou, Maya é muito forte. Então, nós temos que estar preparados para o teste de Maya. E como que nós vamos nos preparar para o teste de Maya? Fazendo a prática correta, cantando o Santo Nome, fazendo Ekadashi, seguindo Ekadashi, cantando as canções, decorando as canções, como disse Silathyara Maharaj. Você está em algum lugar, no ônibus, no metrô, quem vai trabalhar pedalando, cante as canções. Não perca tempo. Faça o serviço devocional. Você está cozinhando, em vez de colocar um rádio, colocar uma música mundana que você gosta, em vez de você ficar falando fofoca com um com o outro, cante durante o momento que você está cozinhando. Você está tomando banho de manhã. Eu creio que todo mundo toma banho de manhã, né? Ou à noite, enfim, mas pelo menos um banho por dia. Não é como o Silathyara Maharaj falou. Ele deu uma aula, ele falou que tem alguns lugares que ele foi da Europa, que as pessoas ficam 15 dias sem tomar banho. Às vezes ficam um mês sem tomar banho. Aqui no Brasil não é assim. Todo mundo tem o hábito. Então você está lá no banho, por mais rápido que seja o seu banho, isso é o quê? 5, 10 minutos? E depois você se enxuga. Cante as canções. Cante o Santo Nome. Isso vai te levar para ter mais devoção, mais fé e algum dia chegar em Sharanagati. Nós temos que compreender isso. Quem está falando isso? O Guru genuíno. Silathyara Maharaj fala isso. Silathyara Maharaj, quando estava encarnado, ele levantava bem cedo. E ele não tinha tempo de ficar cantando em frente ao altar. E a vida dele era muito corrida, atendendo celular, falando com devotos, falando com outro devoto, e organizando a construção de um lugar, organizando festival. Enfim, a vida dele era extremamente... Quem conviveu com ele há pouco tempo, viu ele, pouco tempo junto com ele, viu que ele atendia 2 celulares ao mesmo tempo. Ele pegava um no ouvido direito, um no ouvido esquerdo, e ele falava aqui em bengali e falava no outro em inglês. Eu vi ele fazer isso. Ele não tinha tempo de ficar cantando as canções. E quando que ele cantava as canções? No banho. Ele falou que ele cantava a canção que nós cantamos todo dia, Sri Sri Gurvastaka, que é o Sansara Davana, a canção do Guru. Ele cantava de manhã e o horário correto para cantá-la. É claro que pode ser cantado em outro horário, mas o melhor horário é esse, no Brahma Muhurti. Então ele fazia isso, ele cantava. Tudo que ele fala para nós aqui nas aulas, ele não está falando da boca para fora. Ele fazia isso. Esse é o verdadeiro acharya.
O acharya é aquele que faz a prática, ele ensina pelo exemplo. O acharya que não faz a prática, ele não é um acharya genuíno. Se ele não pratica, ele está dando mau exemplo, não o bom exemplo. O acharya genuíno é aquele que dá o bom exemplo para o devoto. E Silachar Maharaj era o exemplo encarnado. Ele, Srila Govinda Maharaj, Srila Siddhar Maharaj, agora Srila Tilaka Nrsimha Maharaj. Ontem eu já falei isso na aula. Ontem de manhã, na aula de Srila Tilaka Nrsimha Maharaj, de manhã acho que eu falei isso, né? Ontem à noite, eu não me lembro. Não, foi hoje de manhã que eu falei isso já. Ontem teve a live pelo Zoom com Srila Tilaka Nrsimha Maharaj e ele estava com febre, passando mal, e ele estava lá na live. E que horas que era na Índia? O programa começou aqui 9 horas da manhã, mais 8 horas, era 5:30 da tarde na Índia. Ele com febre, às 5:30 da tarde, ele estava lá no Zoom, participando, e ele falou, alguém tem alguma pergunta? Ele não fez o programa completo, claro, mas ele estava lá. E nós, qualquer dorzinha, qualquer probleminha, qualquer dor de cabeça, nós não fazemos a prática. Tudo é desculpa para não praticar. Então, veja só, Srila Tilaka Nrsimha Maharaj, ele é o acharya genuíno. Ele estava lá ontem, fazendo a live com febre. Esse é o acharya genuíno, não é aquele que arruma uma desculpa para não dar aula, para não participar. Esse é falso. O acharya genuíno, ele está lá, independente se está com febre ou não, independente se está passando mal ou não, ele está lá servindo Deus, servindo o guru dele. Silachar Maharaj também, o último Zoom que ele fez com a gente, antes de abandonar o corpo, ele já estava muito mal. Ele estava passando muito mal. Foi 15 dias ou uma semana antes dele, acho que 15 dias, 10 dias antes dele abandonar o corpo. Ele deu a aula. E aí Srila Janardana Maharaj viu que ele estava passando mal. E ele falou, vamos terminar o Zoom, você não está bem. Esse é um acharya genuíno, aquele que está lá o tempo todo nos orientando, nos dando apoio. Então nós temos que seguir isso para conseguir praticar dessa forma, para conseguir cantar o Santo Nome ininterruptamente. Como foi a aula hoje? Qual que foi o título da aula? Qualidades para cantar o nome ininterruptamente, para cantar o Santo Nome de Deus. Nós temos que seguir o exemplo de um acharya genuíno, como eles que estão aqui ao meu lado. Não siga o exemplo de um acharya que não é genuíno. Não siga o mau exemplo. Você nunca vai chegar a amor puro por Deus se você seguir o mau exemplo. Não só do acharya, que não é genuíno, mas de outros familiares. Se você seguir o exemplo de amigos, de familiares, que é um mau exemplo, não siga. E mau exemplo é não servir Deus. Mau exemplo não é somente fazer mal para o outro. Mau exemplo é não seguir Deus. Não faça isso, não siga o mau exemplo. Deixe-me ver novamente se tem alguma pergunta, algum comentário. Se nós vamos cantar o Nama Sankirtan Hari Harai, como todos os dias após a aula. Não tem nenhum comentário sobre a aula, nenhuma pergunta, somente dando Dandavat Pranam, agradecendo e tal. Então, vamos cantar agora o Nama Sankirtan Hari Harai, antes de terminar a transmissão. Eu falei já hoje, né, de manhã, teremos o Festival de Silachar Maharaj esse mês. Eu não vi ainda o dia exato, eu vi, mas eu já esqueci, na verdade, né? Kali Yuga a gente não tem memória. Então, eu acho que é por volta do dia 26, dia 28, não me lembro direito, mas eu vou confirmar. E não percam esse festival. Quem puder, venha presencialmente. Quem não puder, assista online. Não perca. Nós vamos de manhã ler a biografia dele, a autobiografia dele.
À noite vão ter devotos aqui, cada um vai falar um pouquinho sobre a vida dele, sobre o relacionamento que teve com ele. Então não percam esse próximo festival do aparecimento Vyasa Puja de Silachara Maharaj. Então vamos agora cantar o Nama Sankirtan Hari Harai. Ah, e outra coisa, eu coloquei hoje no grupo do Templo de São Paulo, quem vier no templo, estamos sem campainha. A campainha, ela deu problema, ela quebrou, né, o vídeo, o porteiro eletrônico com vídeo, ele quebrou. Hoje. Ontem funcionou normal, hoje quebrou. Então ainda vamos mandar consertar amanhã, provavelmente. E quem vier no templo, ligue para o meu celular que eu abro a porta. Porque não tem campainha. Se você apertar o botão para tocar, ela não vai funcionar. Então ligue para mim se você vier no templo e aí vamos abrir a porta. Hari Harai Nam Krishna Jadavaya Namo Hari Harai Nama Krishna Jadavaya Namaha. Hari Harai Hari Harai Nam Krishna Jadavaya Namo Nama Krishna Jadavaya Namaha. Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha. Gopala Govindara Shimadhusudan. Giridhari Gopinatha Madana Mohan. Radadara Shiva Sadi Gora Bhaktavinda. Jaya Rupa Sanatana Bhattara Gunata. Jiva Gopala Bhattara Gunata. Jai Gosai Gori Charanamanda. Jai Devinanath Vistapura. Jai Gosai Bala Padari Moda Pankara. Sanjaya Charana Pakata Deva. Janane Janane Mora He Avila. Jai Gosai. Radha Krishna Nitya Vida Korina Pata. Anande Bolo Hari Bhaja Vindava. Anande Bolo Hari Bhaja Vindava. Guru Vaishnava Pade Mandrayama.
Vamos ver quem está participando conosco. Temos aqui conosco hoje Ishan Krishna Prabhu, Doyanitai Prabhu, o Vrajaraja Prabhu, Dirce Aires Almeida, minha prima, também conosco, Prema Rupa Devidasi, a Malini Devidasi, temos aqui também conosco Dharmendra Gopi também conosco, e também Harinati Prabhu, do Rio de Janeiro. Então, agradeço a presença de todos, Sadhu Sangha. Se tiver alguém aí também assistindo que não quis se identificar, agradeço também a presença. Desculpe alguma ofensa cometida durante a transmissão ou em qualquer momento. Até amanhã, às 7 horas da manhã, com o programa da manhã, com o Mangal Arati. Uma boa noite a todos.